Rapaz, hoje é dia 13 de março e talvez você nem soubesse, mas essa data marca o Dia Nacional do Conservacionismo. Isso me fez pensar, a gente vive ouvindo sobre preservar a natureza, proteger os recursos, evitar desperdícios, mas e quando se trata da nossa fé? Você já parou para pensar que ela também precisa ser preservada e cuidada? Agora segura essa! Você já se perguntou se sua fé é realmente genuína ou se, sem perceber, tem confiado mais em si mesmo do que em Deus? Porque, olha, tem muita gente por aí achando que está de pé, mas na verdade está se apoiando em bases frágeis. E Jesus falou sobre isso de um jeito muito direto em Lucas 18. Ele contou a parábola de um fariseu e um publicano. O fariseu orava com a confiança de quem se achava melhor do que os outros. Já o publicano, com o coração quebrantado, apenas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Adivinha qual dos dois foi justificado? Pois é. E aí bateu aquela dúvida. Será que estamos vivendo uma fé de verdade? Ou será que estamos confiando no nosso próprio esforço, achando que já estamos bem na fita com Deus? Agora, para complicar ainda mais a reflexão, pensa no jovem rico. Ele era um cara que seguia todas as regras religiosas, mas quando Jesus pediu que ele abrisse mão de suas riquezas para segui-lo, o rapaz foi embora triste. Ele acreditava que sua obediência externa era suficiente, mas na hora da entrega total, ele não conseguiu dar o passo definitivo, e essa não é uma questão nova. Lá em Levítico 26 e 27, Deus já deixava claro que as bênçãos só vêm para aqueles que realmente dependem dele. O problema é que o povo de Israel, assim como muita gente hoje, achava que podia garantir segurança sozinho. Mas Deus avisa, sem ele, toda confiança desmorona. Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. Se você morresse hoje, você tem certeza absoluta de que está confiando em Deus? Ou será que no fundo está mais apoiado no que você faz? No que você tem ou em quem você é? O episódio de hoje vai desafiar você a refletir sobre onde está a sua verdadeira confiança. Vamos entender o que significa viver pela fé de verdade e por que confiar na própria justiça ou nas próprias forças pode ser um dos maiores enganos espirituais. Paz! Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o podcast diário do Você Tem Acesso. Eu sou o Dinho, hoje é quinta-feira, 13 de março de 2025, e esse é o episódio 72, onde mergulhamos em Lucas 18 e Levítico 26 e 27. Aqui, a gente não apenas lê a Bíblia, mas descobre como viver essas verdades no dia a dia. No episódio de hoje você vai entender se sua fé está firmada na rocha ou se, sem perceber, você pode estar confiando mais em si mesmo do que em Deus. Agora, antes de mergulharmos nessa reflexão profunda, a gente precisa conectar os capítulos do dia e entender como essa mensagem já estava sendo construída por Deus desde o Antigo Testamento. Vamos nessa! Agora que já entendemos a grande questão do dia, onde está a nossa verdadeira confiança? Precisamos ver como essa mensagem está conectada em toda a Bíblia. Porque se tem uma coisa que Deus sempre deixou claro, desde o Antigo até o Novo Testamento, é que quem confia nele de verdade nunca será abalado. Vemos em Lucas 18 a fé que Deus aceita. Jesus ensina, através de parábolas e encontros reais, o contraste entre aqueles que confiam em Deus e os que confiam em si mesmos. Ele conta sobre o fariseu e o publicano, mostra o jovem rico preso às suas riquezas e revela que a fé que agrada a Deus é a fé dependente, humilde e entregue. O fariseu confiava em suas obras, o publicano confiava na misericórdia de Deus. Quem foi justificado? O que reconheceu sua total dependência? O jovem rico achava que estava certo com Deus, porque cumpria as regras. Mas na hora de abrir mão do que realmente dominava seu coração, ele foi embora triste, porque ele confiava mais em suas posses do que em Deus. Lendo Levítico 26 e 27, vemos que Deus sempre foi claro sobre onde devemos colocar nossa confiança. Agora, olha que forte. Essa exortação já estava presente lá no Antigo Testamento. Levítico 26 fala sobre as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência.
Deus deixa claro que aqueles que confiam nele e vivem em obediência experimentarão prosperidade, segurança e sua presença. Mas se o povo confiasse em si mesmo e se afastasse do Senhor, viria a destruição. Levítico 27 trata sobre votos e compromissos com Deus, mostrando que a entrega ao Senhor deve ser total e sincera. De nada adianta um compromisso externo se o coração não estiver rendido de verdade. Qual a conexão entre os textos? A linha da confiança verdadeira. Lucas 18 nos mostra que a verdadeira confiança não está na justiça própria, no dinheiro ou no esforço humano. Levítico 26 e 27 reforçam que todas as bênçãos dependem da confiança total em Deus e da obediência genuína. O alerta é o mesmo. Confiar na própria força sempre leva à ruína. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que hoje estamos vivendo como os que confiam em Deus ou como aqueles que só acham que estão seguros, mas na verdade estão apoiados em coisas passageiras? Vamos aprofundar isso agora no próximo bloco, analisando os 3 maiores perigos de confiar em si mesmo. Em vez de confiar totalmente em Deus, bora lá? Agora que entendemos a conexão entre os capítulos de hoje, precisamos falar sobre um dos maiores perigos espirituais da vida cristã: a falsa confiança. Muita gente acha que está segura espiritualmente porque frequenta uma igreja, conhece versículos, tem um histórico religioso, ou até porque já fez muitas coisas certas na vida. Mas Jesus foi muito claro em Lucas 18. Não é a aparência, nem as obras externas, nem a posição social que garantem alguém diante de Deus. A pergunta que fica é: será que nossa confiança está realmente no Senhor ou em algo que no final das contas não pode nos sustentar? Hoje vamos ver 3 perigos da falsa confiança e como eles podem afastar qualquer pessoa da verdadeira fé. Perigo 1. Confiar em sua própria justiça. Lucas 18, 9 e 14. O fariseu e o publicano. Jesus conta a parábola de 2 homens que foram orar no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu era um religioso exemplar aos olhos humanos. Ele fazia tudo certo, jejuava, dava o dízimo e vivia de acordo com a lei. Mas, na sua oração, ele não pediu nada a Deus, só listou suas próprias qualidades. Enquanto isso, o publicano, um cobrador de impostos visto como traidor, nem ousava levantar os olhos ao céu. Ele simplesmente clamava: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Jesus então surpreende a todos ao dizer que o publicano saiu justificado, mas o fariseu não. O problema do fariseu não era sua obediência, mas sua confiança na própria obediência. Quantas vezes achamos que estamos bem espiritualmente porque fazemos certas coisas? Eu oro, então estou seguro, eu vou à igreja toda semana, então Deus está feliz comigo, eu não faço nada errado, então já sou justo? Mas a Bíblia diz em Isaías 64:6 que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ou seja, nossa obediência sem um coração quebrantado não tem valor algum diante de Deus. O segredo da justificação é a dependência total da misericórdia divina? Agora vem a pergunta: quando você se aproxima de Deus, confia na sua própria ficha limpa ou na graça de Cristo? Perigo 2: confiar no que você possui. Lucas 18, 18, 25, o jovem rico. Aqui temos um encontro real. Um jovem governante muito rico e cumpridor da lei chega até Jesus perguntando: "Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" Jesus responde citando os mandamentos. O jovem logo afirma: "Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude." Mas então vem o momento decisivo. Falta-te uma coisa: vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E o que aconteceu? O jovem ficou muito triste e foi embora porque era muito rico e não conseguiu abrir mão de suas posses? Aqui está um dos maiores testes de confiança. O problema não era ser rico, o problema era onde estava o coração dele. Jesus revelou que o dinheiro era o verdadeiro Deus daquele jovem. Ele dizia que queria a vida eterna,
Mas quando teve que escolher entre Jesus e suas riquezas, ele escolheu as riquezas. Quantas pessoas hoje vivem presas ao que possuem? Algumas confiam no dinheiro, outras confiam no status, algumas confiam no poder ou na segurança que tem no mundo. Mas Jesus disse claramente em Lucas 18:25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora pense bem, se Jesus pedisse para você abrir mão de algo que domina seu coração, você ficaria triste ou seguiria a ele sem hesitar? Perigo 3. Confiar que ainda dá tempo. Lucas 18:35-43, o cego de Jericó. Agora temos outro encontro marcante. Um cego mendigava à beira do caminho quando ouviu que Jesus estava passando. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou fazê-lo calar, mas ele gritou ainda mais alto. E então Jesus parou e o chamou. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus o curou imediatamente. Agora olha que interessante. Jesus nunca mais passou por ali. Era a última vez que ele atravessava Jericó antes de ir para Jerusalém e enfrentar a cruz. Se aquele cego tivesse adiado seu clamor, ele teria perdido a sua chance. Quantas pessoas vivem achando que ainda dá tempo para se voltar a Deus? Depois eu me converto. Quando eu estiver mais velho, eu me entrego. Um dia eu vou levar Deus a sério, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E se hoje for a última vez que Jesus está te chamando, agora que vimos esses 3 grandes perigos, deixa eu te perguntar: você está confiando na sua própria justiça, no que você possui, ou está achando que ainda tem tempo? Jesus nos ensinou que a fé verdadeira é aquela que abandona tudo para confiar somente nele. O fariseu confiava em si mesmo e foi rejeitado. O jovem rico confiava em suas posses e foi embora triste. O cego confiava apenas em Jesus e foi curado. Então, em quem você realmente confia? Como viver essa confiança real e experimentar a transformação que Deus tem para nós? Bora lá conferir? Agora chegamos ao momento decisivo da nossa reflexão. E eu preciso te perguntar de forma direta: você realmente já entrou no reino de Deus ou apenas pensa que está dentro? Será que sua fé é verdadeira ou você está correndo o risco de confiar na coisa errada e acabar ficando de fora? Essa pergunta é mais séria do que parece. Vamos lembrar das histórias que Jesus contou em Lucas 15:16. O filho pródigo sabia que estava perdido. Ele percebeu sua miséria, caiu em si e decidiu voltar para o pai. Mas e o irmão mais velho? Ele estava na casa, mas com um coração duro, cheio de ressentimento. Achava que era justo, mas nunca realmente conheceu o coração do pai. Agora, Jesus amplia essa reflexão em Lucas 17, falando sobre o tempo do juízo e a volta do rei. O próprio Senhor nos alerta que haverá um dia de separação. Lucas 17, 34-35. Naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Já pensou nisso? 2 pessoas lado a lado, aparentemente vivendo a mesma vida, mas com destinos eternos completamente opostos. Isso significa que não basta estar no mesmo ambiente de fé que os outros. O que define se você será tomado ou deixado não é a frequência. A igreja não é a aparência religiosa, não são as obras que você faz, mas a sua fé genuína em Cristo. O que é uma fé de verdade? Aqui está o ponto. Fé verdadeira não é só conhecimento bíblico, não é só frequentar a igreja, não é só fazer o bem. O fariseu da parábola de Lucas 18 sabia tudo sobre Deus, mas confiava na própria justiça. Ele achava que era melhor do que os outros e Deus rejeitou sua oração. Já o jovem rico guardava os mandamentos, mas confiava mais em suas riquezas do que em Deus e por isso foi embora triste, sem entrar no reino. Agora, o cego de Jericó. Ele confiou em Jesus de todo o coração, clamou com fé e foi transformado na mesma hora. A grande questão: onde está a sua fé? Você tem vivido um cristianismo de aparência, de religiosidade, ou uma fé verdadeira que transforma? Coríntios
13:5. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, já estáis reprovados. Isso é sério! É possível passar a vida inteira achando que estamos com Deus, mas nunca termos entrado de verdade na casa do Pai. Se a volta de Cristo fosse hoje, você estaria pronto? Ou você seria a pessoa que achava que estava perto, mas no fim estava do lado de fora? A Bíblia nos alerta que muitos ouvirão de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7:23. Não porque não conheciam sobre ele, mas porque nunca entregaram de fato suas vidas a ele. Agora eu quero te fazer algumas perguntas diretas. Você apenas conhece sobre Deus ou você realmente o conhece? Você crê no Evangelho ou apenas concorda com ele intelectualmente? Você está confiando na sua bondade, nas suas boas obras, na sua frequência à igreja, na sua tradição religiosa ou na graça de Cristo? Jesus é a única porta para a vida eterna. Não basta estar no pátio, é preciso entrar agora que entendemos o perigo da falsa segurança espiritual. Precisamos falar sobre a única solução verdadeira, a fé genuína em Cristo. E esse é o próximo passo dessa jornada. Se a volta de Cristo está às portas, e se a verdadeira fé não é só sobre saber versículos, ir à igreja ou se considerar uma boa pessoa, então como podemos ter certeza de que estamos realmente dentro do reino de Deus? A resposta está no Evangelho, e é isso que vamos ver agora. A fé que abre a porta do reino. Marcos 1:15. Jesus começou sua pregação com uma mensagem clara: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1:15. O que significa essa fé que nos faz realmente entrar no reino? A fé verdadeira não é só sobre saber quem é Jesus, mas confiar nele e se entregar completamente. Até o diabo conhece a Bíblia de cor, mas isso não o salva. A única porta para o reino foi revelada por Jesus em João 10:9. Eu sou a porta! Se alguém entrar por mim, será salvo. Não há atalhos para a salvação. Não há várias portas para Deus. A religião sem arrependimento não te faz entrar. A confiança nas suas obras também não. A única porta para o reino é Cristo. Muitos confiam que são bons o suficiente. Mas Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A cruz é a prova do amor que nos resgata. Filho pródigo voltou para casa, mas percebeu algo. A graça do Pai foi maior do que sua culpa. Antes mesmo que ele terminasse de pedir perdão, o Pai já estava correndo ao seu encontro. Isso nos lembra que Deus nos amou primeiro. Quando nós ainda estávamos longe, Deus já havia preparado um plano para nos trazer de volta. Ele não esperou que nos tornássemos bons o suficiente. Antes que tivéssemos qualquer mérito, Jesus já havia se oferecido para pagar o preço. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sangue de Jesus é a única ponte entre o homem pecador e Deus Santo. Você já atravessou essa ponte ou ainda está do lado de fora? Se Jesus é o único caminho, se a cruz é a prova do amor de Deus, então a pergunta continua: você já confiou totalmente nele ou ainda está na porta, hesitando? Mas talvez você esteja se perguntando: como eu posso saber se minha fé é real? Como posso ter certeza de que estou dentro do reino e não apenas perto dele? Vamos responder a isso agora. Agora que entendemos o que significa ter uma fé real e como a Bíblia nos alerta sobre a diferença entre religiosidade e uma vida de entrega total a Deus, é hora de trazer isso para a prática. Porque saber sobre a fé não é o mesmo que viver pela fé. Como podemos transformar esse conhecimento em ação? Como saber se estamos vivendo a fé genuína que realmente agrada a Deus? Vamos aos desafios de hoje. Desafio 1. Avalie onde sua confiança está colocada. Você confia mais em Deus ou nas suas próprias obras? O fariseu da parábola em Lucas 18 se orgulhava de suas boas ações, jejuava, dava o dízimo, orava no templo, mas no final, Jesus disse que foi o publicano, aquele que clamou a Deus por misericórdia, quem saiu justificado. Isso nos faz pensar:
Será que no fundo também não confiamos em nossas boas obras para sermos salvos? A Bíblia nos ensina que não somos salvos por aquilo que fazemos, mas pela graça de Deus. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Será que sua fé está em Cristo ou em você mesmo? O que sustenta a sua relação com Deus? Sua fidelidade ou a graça dele? Como desafio prático, tire um tempo para avaliar se você realmente confia na graça de Deus ou se no fundo você ainda se apoia no que faz, no que já conquistou, nos seus próprios méritos. Desafio 2. Cultive uma fé que se expressa em oração e humildade. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se achava justo por causa das suas boas obras. O publicano, por outro lado, orava com o coração quebrantado, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 13. Você tem uma fé humilde ou se acha bom o suficiente? Para Deus, sua oração é sincera ou você só repete palavras decoradas? Você se achega a Deus como um filho que precisa de misericórdia ou como alguém que já se julga merecedor? Como desafio prático, cultive um relacionamento real com Deus através da oração. Não seja como o fariseu, que confiava na sua religiosidade. Seja como o publicano, que reconhecia sua necessidade e clamava a Deus. Não basta conhecer a palavra, é preciso se render a ela e buscar ao Senhor de coração. Desafio 3. Submeta-se totalmente a Cristo. Se Jesus voltasse agora, ele te reconheceria como um dos seus? A grande ilusão do mundo é achar que sempre há tempo para mudar. Mas Jesus nos alerta: no momento do juízo haverá uma separação. Lucas 17, 34 e 36. Quando ele voltar, não haverá mais tempo para se decidir. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Será que estamos fazendo a vontade de Deus ou apenas seguindo um cristianismo de costume? Você já se rendeu completamente a Cristo ou está segurando as rédeas da sua própria vida? Como desafio prático, submeta-se totalmente a Cristo, abra mão do controle e confie que Deus sabe o que faz. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Agora que entendemos como viver essa fé de forma prática, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é a sua chance. E essa decisão precisa ser tomada agora. Esse é o momento decisivo. Em Lucas 9, 24, Jesus faz um convite radical. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Este é o ponto decisivo, onde a fé se torna uma escolha profunda e transformadora. Ou você se entrega totalmente a Cristo, ou permanece preso à sua própria vida, sem encontrar o verdadeiro propósito que Deus preparou. Vamos refletir um pouco mais sobre o estado da humanidade. Sem Cristo, o ser humano está perdido, separado de Deus. O pecado nos afastou do Criador, e por mais que tentemos, não podemos salvar a nós mesmos. Somos incapazes de alcançar a salvação com nossas próprias forças. Isso é algo sério. A Bíblia deixa claro que a paga do pecado é a morte, Romanos 6:23, e isso significa separação eterna de Deus. Mas a boa notícia, e essa é a verdadeira revolução, é que Deus, em sua grande misericórdia, enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção na cruz e, ao ressuscitar, nos oferece uma nova vida em Cristo. Agora, pense comigo. Se você reconhece esse estado de separação, se entende que está perdido sem Jesus, então a única solução é entregar-se totalmente a Ele. O convite de Cristo para perder a vida é justamente para que possamos ganhar algo infinitamente maior. Quando nos entregamos a Ele, não estamos nos despojando de tudo para ficar sem nada. Pelo contrário, estamos recebendo a vida eterna, a verdadeira liberdade, a paz que só Cristo pode oferecer. Essa entrega não é um ato superficial ou um gesto de momento. A verdadeira conversão é um processo que envolve um arrependimento genuíno.
Arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza, mas uma mudança de mente e direção. É abandonar os próprios caminhos e se submeter completamente à vontade de Deus. É dizer não ao pecado e sim à vida em Cristo. E essa mudança, esse novo nascimento, é o que marca a verdadeira conversão. Em João 3,3, Jesus fala de nascer de novo. E esse nascimento só acontece quando nos entregamos a Ele com sinceridade e arrependimento. Esse ponto decisivo que estamos falando, onde você precisa entregar-se a Cristo, é também o ponto de partida para uma jornada que não se limita ao instante da decisão, mas se prolonga ao longo de toda a vida cristã. O chamado de Jesus é para uma caminhada de discipulado, onde você vai aprender a viver segundo os princípios do reino de Deus, onde a santidade se torna um alvo, onde a comunhão com a igreja e o crescimento na fé são essenciais. Não estamos falando de uma decisão única, mas de uma vida de comprometimento diário com Cristo. Eu sei que de repente você pode estar se perguntando, mas como eu faço isso? Como posso me render a Cristo agora? A boa notícia é que não é algo que você precisa fazer sozinho. O Espírito Santo está aqui para ajudar, para guiar e capacitar você a viver essa nova vida. E se você decidiu fazer essa entrega, dar esse passo de fé, é importante dar o próximo passo, buscar acompanhamento espiritual, fortalecer sua fé com a ajuda da igreja local e se envolver com outros cristãos que podem caminhar ao seu lado. Eu quero fazer um convite muito sério e pessoal para você que está ouvindo. Se você entendeu essa mensagem, se você se reconhece como perdido sem Cristo e se sente o peso dessa decisão, eu te convido a fazer essa entrega agora. Não adie mais. Esse é o momento de dizer sim a Jesus, de entregar sua vida completamente a Ele. Não importa o que você tenha feito ou onde você tenha estado até agora. Jesus está pronto para te receber de braços abertos. Se você sente no coração que essa é a sua hora, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos agora, onde quer que você esteja, e repita comigo, de todo o seu coração: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que estou perdido sem Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te entrego minha vida. Quero viver para Ti e Te seguir todos os dias. Recebo a Tua graça e o Teu perdão. Entra no meu coração, me transforma e me dá uma nova vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, saiba que deu o maior passo da sua vida. Agora, sua jornada de transformação começa. Não fique sozinho. Procure uma igreja, estude a palavra de Deus e seja discipulado. Estamos aqui para te apoiar nessa nova fase. Deus tem um plano para você e Ele vai te guiar em cada passo. Que você tenha força para viver a vida abundante que Cristo tem para você. A decisão que você tomou hoje é o início de algo incrível. Você não está sozinho nessa jornada. Deus tem um plano para você e Ele vai te guiar em cada passo. Que você tenha força e coragem para viver a vida abundante que Cristo tem para você. Se você fez essa oração, saiba que este é apenas o começo. Não é só uma decisão, mas viver essa decisão com todo o coração. Continue buscando a Deus e que sua vida se torne um testemunho do seu amor e graça. E aí, meu amigo, minha amiga, estamos chegando ao final deste episódio e quero que você guarde essa mensagem com você. Lembra do que aprendemos hoje? Confiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças, não é o caminho. Esse é um erro fatal. Mas aqui vem a boa notícia. Só a graça de Deus pode nos salvar. A graça que, por meio de Jesus Cristo, nos oferece um novo começo, uma nova vida. Não importa o quanto tenhamos falhado, Ele é maior do que qualquer erro ou fraqueza. Nossa! A salvação é um presente e é para todos que estão dispostos a receber. Agora, eu te convido a refletir. Como você tem vivido a sua caminhada com Deus? Está confiando nas suas próprias forças ou se entregando completamente à graça divina? A entrega a Cristo é um ponto decisivo, um marco na nossa vida. E hoje, mais do que nunca, é o momento para você tomar a sua decisão. E se você já tomou essa decisão, continue firme. A caminhada não termina aqui. Cada passo, cada atitude,
Cada oração que você faz em fé te aproxima mais do plano perfeito de Deus para a sua vida. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, eu quero muito ouvir de você. Comente aqui embaixo o que você aprendeu e como esse episódio impactou sua jornada de fé. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa dessa palavra de encorajamento. Vamos levar mais pessoas a conhecerem a verdadeira graça de Deus. Não é mesmo? E se você sentiu a necessidade de uma oração, não hesite em deixar um pedido aqui nos comentários. Vamos orar uns pelos outros, porque juntos somos mais fortes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Se o Senhor permitir, te vejo no próximo episódio, onde vamos continuar crescendo juntos na fé. Fica com Deus e tenha um ótimo dia. Antes de terminar, te convido também a aprofundar ainda mais sua fé. Na tela agora tem um vídeo que vai complementar tudo o que falamos hoje. Vai ser uma bênção para a sua caminhada cristã, te ajudando a aplicar de maneira ainda mais prática o que aprendemos aqui.